Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Café com Mistério. Antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, gente. Já deixa aquele like que me ajuda demais na divulgação mesmo, tá? E já ativem os sininhos, tá? Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você perdeu, não tem problema, tá? Tem a playlist completa aqui de serial killer, de crimes, de paranormais, enfim, tem a playlist completa dos vídeos aqui pra vocês conseguirem assistir, tá? E é isso, gente, vamos pro nosso vídeo de hoje. Hoje o caso é sobre Alison Bota, que nasceu no dia 22 de setembro de 1967, em Porto Elizabeth, na África do Sul. No dia 18 de dezembro de 1994, em Porto Elizabeth, na África do Sul, uma mulher de 27 anos, Alison Bota, estava apreciando o fim de tarde com seus amigos, e então eles encerram um dia quase perfeito no apartamento da Alison comendo sorvete. Naquela noite, a Alison leva a amiga para casa dela porque não queria que a amiga voltasse sozinha, e por volta de 1 da manhã de um domingo, na madrugada de um domingo, a Alison volta para casa dela, mas ela percebe que alguém já tinha pego a vaga de estacionamento, aquela vaga que ela sempre deixa o carro dela. Então ela precisou descer um pouco mais a rua da casa dela para achar algum lugar, outra vaga para estacionar o carro, e uma vaga que também não fosse tão longe, né? Porque era de madrugada, então uma vaga que ainda ficasse viável para ela voltar andando até a casa dela. Então, a Alice encontrou uma vaga de estacionamento embaixo de uma árvore bem grande, uma árvore que até cobria as luzes da rua. E assim que ela estacionou, ela se virou para trás para mover, para organizar umas peças de roupas que tinham no seu banco de trás, quando de repente ela viu que alguém abriu a porta, já que o carro dela não estava travado, né? Ele estava destravado. E essa pessoa era um homem e ele mandou ela ir pro banco do carona, que senão ele mataria ela. E ela viu que ele tinha uma faca, então ela preferiu obedecer, né, para não ser esfaqueada. Então, ela foi pro banco do carona, ele sentou no banco do motorista e começou a dirigir o carro dela 1 hora da manhã. Após alguns momentos dirigindo, o homem começou a conversar com a Alison de forma amistosa. Ele disse que o nome dele era Clinton e pediu para ela ficar calma porque ele não tinha intenção nenhuma de matá-la, ele só queria mesmo era usar o carro. E ele disse que assim que usasse o carro e ela se comportasse, ele sairia do veículo, ela nunca mais o veria, então ela disse tudo bem. Durante vários momentos da viagem, a Alison cogitou pular do carro em movimento, mas ela estava paralisada de medo. Ela até disse pro homem que só queria descer do carro, que dava o carro para ele, que entregava os documentos, ela só queria sair dali e descer, mas ele recusou. Ele disse que alguém tinha pego, tinha roubo, né, roubado a TV dele, e que essa pessoa devia a ele, ele precisava muito de um carro desconhecido e de uma pessoa desconhecida para poder ir cobrar essa pessoa de forma discreta. Poucos minutos depois dessa conversa que eles tiveram, o Clinton encontrou quem ele estava procurando, então ele estaciona para o carro e entra um novo homem. Ele apresenta a Alison para esse homem como sua amiga, e ele diz para Alison que o nome desse homem é Thanos, e a Alison diz que a primeira vez que viu esse homem, né, foi a primeira vez na vida que ela viu alguém e sentiu uma energia e face de pura maldade. Então os três seguiram viagem, mas a Alison estava com um aperto enorme no coração, um aperto forte no coração, porque ela olhou ao redor e percebeu que estava entrando em um lugar completamente deserto que ela não conhecia. Mas ela ainda procurava manter a calma, já pela conversa que ela tinha tido com o Clinton antes de que ele não tinha intenção nenhuma de matá-la. Gente, a partir daqui o que eu vou contar é pesado, as coisas que aconteceram com a Alison a partir daqui são pesadas, são sérias. Então, se você é mais sensível, eu recomendo que não assista, tá? Os homens então estacionaram o carro em uma área rural e disseram a Alison que iam fazer sexo com ela, gostando ou não, e perguntaram se ela iria reagir. Ela disse que não sabia lutar, que não ia reagir porque ela estava paralisada de medo, então ela acabou deixando. E após estuprarem ela, um dos homens começou a enforcá-la numa chave de braço. A Alison implorou para que os homens não matassem ela, então o homem que estava enforcando ela, que estava ali fazendo a chave de braço, ele usou uma força mais bruta ainda para que ela desmaiasse. E assim que ela desmaiou, eles deram 35 facadas no abdômen dela. Pelo frenesi ali, por tudo que estava acontecendo, pelas facadas, ela acabou retomando a consciência, né, durante as facadas. E o Clinton, né, especificamente, queria atingir os órgãos reprodutores dela nas facadas, durante as facadas. Para eles, a Alison estava morta, mas o Thanos percebeu uma reação involuntária do joelho dela, ou seja, ele se mexeu. Então, para ele, ela ainda estava viva. Então, ele voltou, pegou a faca e começou a rasgar a garganta da Alison para que ela morresse. Ele rasgou 17 vezes o pescoço dela, cortando de ponto a ponto para conseguir arrancar a cabeça dela.
de forma que a cabeça da Alison foi quase totalmente separada do corpo dela. Alison Bota acabou lembrando mais tarde, abre aspas, tudo que eu podia ver era um braço se movendo acima do meu rosto, esquerda e direita, esquerda e direita. Seus movimentos estavam produzindo um som molhado, era o som da minha carne sendo cortada. Ele estava cortando minha garganta com a faca, de novo e de novo. Parecia real, mas não era. Não sentia dor, mas não era um sonho. Estava mesmo acontecendo. Aquele homem estava cortando minha garganta. Quando eles finalmente pararam, a Alison viu que eles ficaram admirando o seu trabalho e um deles até perguntou pro outro se ela estava realmente morta e o outro respondeu que não tinha como alguém sobreviver àquilo. Então, satisfeitos com o que eles haviam feito, eles foram embora, mas não perceberam que a Alison ainda respirava. De alguma forma, a Alison estava viva e viu eles claramente entrarem no carro e irem embora, deixando ela numa área rural, no meio da escuridão e longe da civilização. A Alison foi deixada sozinha sobre uma areia com vidro quebrado. Ela então pensou que tinha que pelo menos deixar uma pista sobre quem fez isso com ela. Ela então escreveu os nomes dos agressores na terra e depois ela escreveu, abre aspas, eu te amo, mamãe, fecha aspas. A Alison então rastejou até a entrada principal, mas ela começou a sentir algo mole e próximo ali da sua cintura e das suas pernas. Ela tinha sido estripada, então os órgãos dela estavam saindo todos para fora. E para então mantê-los conectados ao corpo, para segurar eles, ela usou uma camisa com uma sacola ali para conseguir manter eles conectados até conseguir ajuda. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Como que eu sei, como que a gente sabe de todos esses detalhes? Porque a Alison sobreviveu ao atentado. Essas palavras são totalmente dela. Todas as 35 facadas erraram pontos vitais, o estado de frenesi mais ali o nível das feridas deixaram o corpo dela dormente, então a Alison não sentia nada do quadril para cima. O canal de respiração dela tinha sido completamente dilacerado, mas um dos buracos do pescoço, né, que eles tinham feito ali com facadas, possibilitou que ela respirasse. De acordo com a Alison, nesse momento que ela estava se rastejando, ela teve uma experiência extracorpórea e se viu de fora do seu corpo. E recebeu uma escolha, morrer ou correr o risco de tentar voltar para o seu corpo. De alguma forma, a Alison retomou consciência e tentando se levantar, ela saiu andando pela estrada. E durante ali a caminhada, né, dela se arrastando enquanto segurava seus órgãos, os rasgos do pescoço soltaram e a sua cabeça quase se soltou, ficando presa pelo terço da lateral que mantém a cabeça conectada ao corpo, o único ponto que mantém a cabeça conectada ao corpo. Então ela usou uma mão para sustentar a camisa com seus órgãos e a outra para sustentar a sua cabeça. Em algum momento, finalmente um carro passou, mas ao ver a mulher com a cabeça pendurada e os órgãos para fora, a pessoa acelerou. Pouco tempo depois, outro carro passou e finalmente parou para Alison. A pessoa saiu do carro, pois não estava conseguindo ver claramente a mulher de dentro dele, e ao vê-la de perto, a pessoa começou a vomitar, dizendo, abre aspas, sua cabeça estava caída para o lado esquerdo e se podia ver dentro do pescoço. Seus órgãos estavam fazendo barulho e seus olhos estavam quase cinzas, fecha aspas. Deus me colocou naquela estrada, naquela noite por algum motivo, disse o Tian Ehlert mais tarde, que foi o homem que ajudou a Alison. Esse homem, o Tian Ehlert, ele cursava medicina veterinária e apesar dele não lidar com pessoas e sim com animais, ele procurou ajudar. Então ele usou o que ele aprendeu na faculdade e colocou a tireoide exposta de Alison de volta para dentro do seu corpo. Ele também chamou a ambulância, pois era da região e sabia que tinha hospital ali a 25 minutos. Contudo, a ambulância levou 1h08 para chegar. Ele não levou ela para o hospital, até porque ele não quis mexer ela, para não acabar machucando, piorando a situação. Então a Alison foi levada e o homem foi junto. Quando eles entraram no hospital, 2 enfermeiras desmaiaram ao ver a situação em que a Alison se encontrava. O médico que estava de plantão, ele recrutou praticamente o hospital inteiro para trabalhar em cima da Alison, para trabalhar na mulher, para que ajudassem ele. A primeira coisa que eles fizeram foi instalar um tubo de respiração na Alison para facilitar ali a respiração, instalaram um tubo na garganta dela. E também limparam seus órgãos, porque de acordo com o médico, ele teve em contato com fezes, poeira e sujeira na área rural que ela estava. Após isso, o pescoço dela foi reconectado. O homem que ajudou a Alison até perguntou para o médico como ela ainda estava viva, mas ele não sabia responder. Logo, a Alison chamou a atenção de todo o hospital e todo mundo estava se perguntando como ela ainda conseguia estar viva. E um dos médicos, o Alexander Angelov, até disse que em seus 16 anos de prática da medicina ele nunca viu ferimentos assim tão graves. O hospital, que estava chocado, e já achava aquilo um milagre, foi rapidamente trazido para a realidade quando a polícia chegou no hospital para falar com a Alison,
Para a polícia, a Alison ia morrer a qualquer momento, então eles precisavam falar com ela o quanto antes para conseguir saber quem que fez isso, para conseguir encontrar, né, saber quem são e encontrar os criminosos. Então a polícia foi falar com a Alison e mostrou para ela um livro de ex-criminosos para ver se ela conseguia identificar, reconhecer alguém que estivesse ali. Então ela reconheceu 2 homens, Thanos e Franz, né, que na verdade nunca foi Clinton, e sim Franz. Eles eram 2 estupradores e satanistas ritualísticos. Porém, gente, isso não era o suficiente para prendê-los. Por quê? A polícia precisava de uma declaração em voz alta, que a Alison falasse. E ela estava com um tubo de respiração, então ela não conseguia falar nada, ela só estava apontando, né, as pessoas que ela conseguiu ali reconhecer e identificar. E os médicos disseram que não poderiam remover o tubo para que ela falasse, porque senão ela morreria na hora. Enquanto o médico e o detetive discutiam ali a melhor forma, a Alison chamou o médico e sinalizou para que ele tirasse o tubo dela. Ele novamente explicou o que aconteceria, mas ela insistiu. Então eles tiraram o tubo dela, conseguiu falar rapidamente, né, o nome dos criminosos ali, identificar. Então a polícia conseguiu imediatamente ir atrás deles e de alguma forma ela conseguiu também sobreviver a isso e logo eles conseguiram inserir normalmente o tubo de respiração nela. Com o tempo, a Alison recebeu alta do hospital, a sua ferida, né, o seu corte no pescoço sarou, o seu corpo estava funcionando perfeitamente bem, completamente bem, porém o seu útero estava completamente destruído e provavelmente ela nunca teria filhos, né, de acordo com os médicos. Thanos e Franz declararam culpados de 8 acusações que incluíram sequestro, estupro e tentativa de homicídio e foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional em agosto de 1995. Atualmente, a Alison tem 2 filhos. Sim, apesar dos médicos terem dito que provavelmente ela nunca conseguiria ter, ela teve 2 filhos. Ela recebeu inúmeros prêmios e é uma porta-voz, escritora e discursista sobre força e sobrevivência. 21 anos após o caso, o anestesista Dr. David Comyn, que presidiu as operações de emergência para suturar a garganta e o abdômen de Alison, enxugou as lágrimas enquanto descrevia os seus ferimentos. O doutor não foi o único a ter sua vida alterada por Alison. O mesmo aconteceu com o promotor, o detetive e o Dr. Tian Ehlert, aquele que ajudou ela, que encontrou Alison na estrada, e segurou a sua mão até a chegada da ambulância. Como eu tinha citado para vocês, gente, o Tian Ehlert, ele cursava medicina veterinária e depois disso tudo ele largou a medicina veterinária para fazer medicina, ele queria ser médico e ele ainda teve um filho que chamou ele de Alison. Vivendo agora em George, a Alison disse que precisou se preparar para contar aos filhos o que aconteceu com ela. Abre aspas, eu nunca menti para os meus filhos. Eu não queria que eles acabassem descobrindo o que aconteceu pegando meu livro ou vendo o filme, mas eu nunca disse a eles mais do que eles estavam pedindo. Meu filho mais velho tinha cerca de 5 anos quando perguntou por que eu tinha uma cicatriz ao redor de todo o meu pescoço. Eu apenas disse, mamãe se machucou e às vezes quando você se machuca fica uma cicatriz depois. Isso foi suficiente, eles se orientam naquilo que são capazes de digerir. À medida que eles envelhecem e podem compreender mais, eu irei contar. Tem um filme, né? Foi feito um filme chamado Alison, que tá na plataforma da Amazon Prime, e ele foi feito pelo diretor Uga Carlini, que quis fazer um filme sobre ela desde que a viu falando em um estádio lotado de rugby em 1999. O filme Alison também inclui uma entrevista com o juiz Chris Jensen, que condenou Franz du Toit e o Thanos Kruger à prisão perpétua sem opção de liberdade condicional. Abre aspas, eu precisava deixar claro que eles eram uma ameaça à sociedade e nunca deveriam ser soltos, fecha aspas. Foi o que disse o Chris Jensen. Isso, entretanto, mudou. Logo depois de começarem a trabalhar no filme, a Alison e o diretor Carlini souberam que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2004 haviam se tornado elegíveis para a liberdade condicional. Durante as filmagens, inclusive, o Franz contatou o Carlini da prisão usando o celular de um carcereiro. O Franz ofereceu uma entrevista diante das câmeras em troca de uma carta de perdão assinada pela Alison e também lucros retroativos pelo livro e pelas palestras motivacionais que ela faz. Obviamente, né, a oferta foi recusada. O filme Alison foi lançado em 2016, ele tem 1 hora e 20 minutos de duração e foi imensamente aclamado pela crítica. Além disso, a Alison viajou pelo mundo contando sua história em pelo menos 35 países. Ela foi uma das primeiras mulheres da África do Sul a falar publicamente sobre estupro, tanto em seu país quanto no exterior. Sem contar que a África do Sul é um dos países com mais casos de estupro no mundo. Então ela ajudou a inspirar outras sobreviventes a se apresentar e contar suas histórias também. Abre aspas, o ataque me colocou neste caminho onde posso viajar pelo mundo e ajudar a inspirar outras pessoas, fecha aspas, né? Como disse a Alison.
Em 1995, a Ellison ganhou o prêmio rotariano Paul Harris por Coragem Além da Norma e o prêmio Mulher de Coragem da revista Femina. Ela também foi homenageada como a Cidadã do Ano de Porto Elizabeth. Tem um livro chamado I Have Life que retrata a jornada dela, eu vou deixar aqui na descrição para vocês pesquisarem depois, saberem mais sobre. E ainda hoje ela é uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo, né, por tudo que ela passou e superou. Gente, aqui na descrição também eu vou deixar 2 entrevistas que eu achei da Ellison bem interessantes, até para vocês verem que ela conta um pouco mais a trajetória dela e vocês vão ver como ela realmente é uma mulher inspiradora. Então é muito interessante que vocês vejam. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que tenham gostado. É uma história mais pesada pra trazer, mas ao mesmo tempo que é pesada, é muito emocionante, né? Ver pelo que ela sobreviveu, pelo tanto que ela sobreviveu, ainda conseguir inspirar outras pessoas, ter coragem, ter força pra falar. Então é muito emocionante mesmo. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Comentem aqui o que acharam do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve, tá? Já deixa aquele like, que essa história de superação, essa história emocionante merece o seu like. Já ative as notificações também pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? Tem a playlist completa aqui se você perdeu algum vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo. E até o próximo vídeo.